gravar a aula. Bom dia, galera. A gente vai continuar falando dos métodos contraceptivos. Tá? Esse horário é horrível, porque fica uma luzinha aqui que me incomoda muito. Deixa eu ver aqui, tá mais escuro. Beleza. Já deixei a aula aqui separadinha para vocês. Me refresquem a minha memória. A gente começou a falar alguma coisa de método contraceptivo. Meu computador não está me avisando que eu comecei essa aula. Então, eu não sei. Talvez a gente tenha começado. Não, professora. Não lembra? Eu acredito que não. Tá certo. Não, professora. Vocês sabem o que significa contraceptivo? Pra se cuidar, sei lá. Não sei, professora, não sei não. Contraceptivo é contra-acepção. É, Oi, Mari. não, eu ia falar isso aí. Contracepção, né? Impede a concepção. No caso, impede que o espermatozoide alcance o óvulo e gere um PP, né? Na verdade, não será um bebê, é só um bebê quando nasce. Tecnicamente, vai gerar um zigoto, que posteriormente virará um embrião, que com o desenvolvimento virará um feto, com o nascimento virará um PP, que alguns dias depois será um ser humaninho chato, né? Que vai estudar comigo e virar um ser humaninho melhor, né? Então, essa é a escala de evolução de vocês, né? Vocês são metade de células, depois viram uma célula, e assim vai. Dá para entender que um dia todos vocês foram divididos em metades que viviam em corpos de pessoas diferentes? Vocês conseguem se pensar assim, como metades que viviam em outros corpos? Sei É engraçado, lá, se não você sei for parar direitinho para ver onde você vivia, né? 50% de você onde vivia. Um nos ovários da sua mãe, e 50%, e 50% nos testículos do seu pai. E depois, simples células aleatórias deram origem a um ser humano perfeito. Parece até mentira. Às vezes parece ser mais fácil acreditar em Adão e Eva do que na biologia celular. Mas ela é verdade. Então, gente, temos o seguinte. Nós vamos estudar métodos contraceptivos e as fórmulas as características de cada um, né? Temos vários tipos, que eu acho que até que eu já conversei com vocês sobre isso. É essencial o conhecimento do funcionamento deles para a vida adulta, né? Conhecer as vantagens e as desvantagens de cada um deles. Alguns a gente já comentou. A gente já falou um pouquinho de laqueadura, que é a cirurgia de esterilização feminina, e falamos um pouco da vasectomia, que é a cirurgia de esterilização masculina, né? Em alguns casos, ambas podem ser reversíveis, né? Mas na maioria dos casos não é. A que tem uma maior probabilidade de falha, no sentido de ainda poder engravidar, é a laqueadura, né? Temos vários casos de mulheres laqueadas que engravidaram. De homens vasectomizados, a chance de erro já é muito, muito, muito menor. É por isso que, normalmente, os médicos indicam. Tá horrível a luz aqui hoje, gente. Tá péssima. Eu já não tô bem. Hoje não acordei bonita e ainda por cima essa luz horrível me desfavorecendo. O desconhecimento, gente, dessas coisas leva a problemas terríveis, né? Assim, gravidez na adolescência, gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, né? Problemas hormonais, porque você acaba tomando uma pílula, porque sua amiga falou que se você vai ter relação com alguém, você tem que tomar comprimido anticoncepcional, aí você vai na farmácia e compra, porque de fato não é preciso de receituário para comprar esses medicamentos, nem para tomar uma injeção. Porém, o nosso corpo ele é muito específico, né? Tem mulheres que produzem hormônios em maior ou menor quantidade, então tem que ajustar o anticoncepcional à estrutura hormonal da mulher. Se você ingerir um anticoncepcional sem uma consulta a um ginecologista, você pode desenvolver uma série de doenças, como trombose, varizes, retenção de líquido. Já vi casos de AVC, tá certo? Desmaios, né? Havia direto na UFA as meninas que usavam anticoncepcional assim aleatoriamente desmaiava. Quando a gente ia socorrer, o que é que aconteceu? Eu tô tomando um anticoncepcional tal. E desmaiava mesmo de ter que levar para o hospital várias vezes. E é muito comum. Tá? A pressão das meninas tá indo no meio da aula. Desmaiava no banheiro, a gente tinha que socorrer. E aí quase sempre era a mesma resposta, o anticoncepcional. Então, você está ali ingerindo hormônio, né? E nós conhecemos todas as consequências dos hormônios, né? Que nem sempre são boazinhas e bonitinhas, né?
elas podem promover, inclusive, deformações no corpo, no sistema endócrino inteiro, né? Queda de cabelo, crescimento de cabelo, engordar de uma hora para outra. Às vezes vocês veem uma amiguinha de vocês que sai da escola e falando, como fulano cresceu e está gorda. Muitas vezes é porque está fazendo ingestão descontrolada de anticoncepcionais, né? Então, ela não engordou, ela está com retenção de líquido em decorrência de desequilíbrio hormonal, né? Da irresponsabilidade para com os anticoncepcionais. Então, muitas pessoas tratam isso como uma bobagem, né? Mas anticoncepcional não é bobagem, é coisa séria. As mães de vocês que devem fazer o uso, provavelmente elas foram até uma médica, o médico indicou o melhor para ela, né? É preciso fazer uns exames, no mínimo fazer consulta, né? Para saber o que deve estar usando, não é só ir na farmácia e comprar. Então, fujam desse tipo de conselho, tá certo? O remédio que funcionou para fulano pode e provavelmente não funcionará para ciclano, tá certo? Minha mãe dessa engravidou da minha irmã, que não queria, só era para ter o meu irmão. E foi nessa, engravidou da minha irmã. Aí sim, aí foi muito fazer a cirurgia. Aí fez cesárea com a criadora. Exatamente. Se até a cirurgia às vezes falha, imagine um anticoncepcional. E, de fato, se você não usar a dose certa, a probabilidade de você engravidar tomando o anticoncepcional é muito grande, né? E esse anticoncepcional pode, inclusive, gerar deformidades no bebê, porque a mãe continua tomando até ela entender que está grávida, né? Tipo, minha tia continuou tomando anticoncepcional e ela só descobriu que estava grávida com quase 5 meses. Então, o bebê que ela tinha recebeu carga hormonal extra por muito tempo. Graças a Deus não aconteceu nenhum problema, mas poderia ter acontecido, tá certo? Quando a mãe descobriu que estava grávida da minha irmã, ela estava com 5 meses e estava tomando remédio. Mesmo caso. Pode, inclusive, até gerar um aborto doloroso, e um aborto de 5 meses é um aborto que traz risco de vida para a própria mãe, tá certo? Temos 5 grupos de métodos contraceptivos. A gente tem os comportamentais, nós temos aqui o coito interrompido, que é retirar o pênis na hora da ejaculação de dentro do corpo da mulher. É muito arriscado, porque às vezes até a lubrificação do órgão genital masculino já traz alguns espermatozoides, então só o fato dele entrar na mulher sem o preservativo pode estar deixando ali no canal vaginal algum espermatozoide. Então, e ainda por cima, espermatozoides que podem não ter tanta qualidade. Então, há um risco muito grande de gravidez, ainda por cima, uma gravidez complicada, tá? Esse é um dos principais métodos comportamentais que muitas mulheres que têm alergia ou intolerância a métodos hormonais usam, né? Porque tem homem que não suporta camisinha. Sinceramente, se o homem não suporta um preservativo, então você também não tem que suportar ele, porque o preservativo é o método contraceptivo mais seguro. Ele não é o mais barato, né? Tecnicamente, ele não é mais barato, mas o governo fornece vários tipos de métodos contraceptivos gratuitos. Eu acho que tanto o DIU, o preservativo sempre tem postos de saúde, eu já vi. O comprimido anticoncepcional eu não sei, né? Sinceramente, eu nunca perguntei. Acho que além disso, eu acho muito legal esses negócios assim de oferecer de graça, assim, mas acho que se tivesse uma coisa para eles oferecerem também, era para ser absorvente, né? Exatamente, Mara. Inclusive tem um país, né? Eu acho que eu postei essa semana que começou a distribuir absorvente para as presidiárias. Consulta, tanto os comprimidos quanto os preservativos. Isso. Já pensou uma pessoa de rua, uma mulher de rua que não tem acesso a absorvente, né? Em alguns presídios, eles não dão, na maioria dos presídios, não dão absorvente. Se a família não levar, a mulher fica lá à toa. Vocês sabiam disso? Nos presídios femininos? Não tem absorvente. Isso é uma merda. Isso é desumano, né? A pessoa Professora, pode eu tô sabendo disso agora, eu tô chocada. Meu Deus. Professora, a senhora já viu esse peixe aqui, ó? Já pensaram nisso, já que os preservativos são dados gratuitamente, porque não deve ser dados os absorventes? Sexo é uma escolha, menstruação não. Tem muitos jovens, mulheres principalmente, que moram nas ruas que não têm condições de comprar absorvente, sofrem com isso. Muitas das vezes entendo que tem que rasgar roupas velhas e usar pano como proteção. Toda mulher deveria apoiar essa ideia. Doutor Rafael... Eu li. E, tipo, sabe quando eu vim parar para pensar nisso, gente? Foi em 2017, né? Eu passei 27 anos da minha vida sem raciocinar sobre isso,
né? Tá vendo como a gente é egoísta? A gente tem, né, a oportunidade de comprar acho nossos que pais e a gente não pensa em todas aquelas mulheres que vivem em situação de rua e a situação degradante que elas passam nesses períodos, né? Sujeitas a toda sorte de infecções e a gente eu sabe que acho infecções. que esse negócio assim, a gente deveria tipo, começar com um pouco. Tipo assim, sei lá, na escola mesmo, botar alguma coisa no banheiro. Aí E quando a gente fosse doar, né? crescendo, Na universidade doando. tem uma caixinha lá e as meninas doam. Pegue quando precisar e doe quando puder. Então, tipo, quando as meninas vão, que tem na bolsa, aí doam alguns, né? Quando precisa lá, porque às vezes acontece, pegam. É uma ideia muito importante. E em um país aí, eu acho que foi a Noruega, gente, é gratuito. A mulher pode simplesmente ir no mercado e pegar. Tipo O assim, governo poderia ter também nos disponibilizou. banheiros das escolas, tipo, para as Isso. pessoas que moram em rua, né? Tipo, ter uma caixinha Isso. ali, em Nem que lugar. seja de uma qualidade, mas de uma qualidade inferior. O importante é que tenha um dispositivo de higiene, né? Um dispositivo de higiene, minha gente. Então, eu acho que isso é uma coisa para a geração de vocês, a milênio, porque eu vou jogar tudo para vocês agora. Eu vou cobrar, né, dos nossos governantes que entraram agora, algo sobre isso, porque é uma coisa tão boba, né? Nem é uma coisa tão cara, mas é uma coisa fundamental. Mas o texto e a observação das meninas são interessantes. Tem preservativo gratuito, né? E o sexo é uma escolha. Mas um material de higiene tão básica que pode salvar vidas e impedir lotações de hospitais por mulheres com várias doenças graves e bactérias carnívoras por conta desses problemas de higiene. A gente teria menos casos com esse tipo de coisa se fossem distribuídos esses produtos de forma gratuita. E não é um produto muito caro, né? Você consegue deixar uma mulher feliz com 2 pacotes da Evidade Sobra, vai dar o quê? Menos de R$ 2, né? Se você produzir, você consegue comprar por R$ 1, pela metade do preço. O mínimo que o governo deveria fazer era tirar o imposto desse tipo de produto, aí já ia sair pela metade do preço. Então, a gente tem esses métodos comportamentais, temos que terminar porque a prova é sobre eles também. Além do coito interrompido, gente, tem a tabelinha que a mulher, ela escolhe os dias. A mulher sabe o dia que ela ovula, mais ou menos, né? É uma semana depois tem a semana da menstruação, aí tem uma semana. E a segunda semana depois da menstruação é o período fértil, mais ou menos assim. Então, tem até aplicativos hoje que ajudam a mulher com isso. E a mulher sabe que durante essa semana ela não pode ter relação sexual. Porém, nem toda mulher, nem todo corpo feminino obedece a essas regras. Então, a tabelinha é um método comportamental muito antigo, que era usado principalmente pelas mulheres cristãs, porque a igreja proibia os métodos contraceptivos, né? Como pílula e preservativo eram proibidos pela igreja. Até bem pouco tempo atrás era. Esse último papa, que ele é top, ele já é diferente, né? Ele entende o motivo desses métodos contraceptivos, mas a Igreja Católica por muito tempo proibia. Então, tinham mulheres que faziam esse método da tabelinha, né? E ele é extremamente falho, e foi nesse método que as mulheres têm 4, 5, 6, 7, 10 filhos, porque era falho, tá certo? Inclusive, a minha mãe fala constantemente que a gente foi na tabelinha, e ela acabou tendo 3 filhos, né? O interessante é que ela errava sempre na mesma data, porque a gente tem uma diferença de idade muito cronometrada. Parece que é 1 ano e 4 meses de um para o outro, muito certo. Ela sempre errava na mesma data, é impressionante. Então, mostra que ela realmente tinha um método que era falho. Mesmo assim, ela continuou com ele. Porque ela tem intolerância, tem, né? Intolerância à pílula, a anticoncepcionais, então ela não podia usar. Temos também, então, esses 2 métodos comportamentais, né? Tabelinha e o coito interrompido, e tem um método que é muito, muito bom também, que é não fazer sexo. Esse aí é muito recomendado, tá? Principalmente antes de você terminar a faculdade e ter um emprego. Então, é um método muito eficiente, evita doenças e É aquilo que eu falei, né? É muito mais fácil a gente morrer virgem. É saudável, né? Prático, você Eu evita não de me importo. ter problemas emocionais, assim, ter tristeza, até porque, né? Você não teve prejuízo. Enfim, eu acho interessante. Métodos de barreira, e esses a gente tem o DIU, o preservativo, o diafragma, esponja, espermicida, uma infinidade de métodos de barreira. São os mais difíceis porque são os mais variados, mais difíceis, assim, de lembrar numa prova. Porque são tantos que a gente acaba esquecendo, né? Mas a camisinha todo mundo sempre lembra. Por que de barreira? Porque ele forma uma capa protetora entre o útero, né? Então impede que a ejaculação alcance o útero, porque fica lá
na barreira, seja a barreira o diafragma, seja a barreira uma esponja, seja a barreira a camisinha, tá certo? Temos o dispositivo intrauterino, então aqui o DIU entra como uma característica, porque ele tem duas funções, gente, é como se ele fosse químico e de barreira ao mesmo tempo, é por isso que nessa minha classificação ele Uma ficou... pergunta sobre o DIU. Eu estava vendo aqui, tem uma menina que eu sei no Instagram que ela tem. Ela estava me falando que tem 2. Tem, tipo assim, tem 2 DIU. Só que ela disse que o dela, a menstruação não vem. Tem como? Tem. Impede a ovulação. Se o óvulo ele não alcança o útero, não há construção do endométrio. Se não há construção do endométrio, como é que você vai ter menstruação? A menstruação é a dissolução do endométrio. Passou 30 dias, mais ou menos, o endométrio ele se dissolve e vira aquele sangue que sai da menstruação, né? Mas o seu corpo só entende que tem que construir quando chega um óvulo ali. Se não chegou o óvulo, porque o DIU barrou, então não se construiu um endométrio. Tá certo? Então, não tem É menstruação. saudável ou não? Isso pode ter algum problema no futuro? Olha, depende muito da mulher. Para algumas mulheres é saudável, para outras não. O saudável, gente, é a gente minha mãe é menstruar todo mês. Não é o natural? O saudável sempre é o natural. O saudável é não usar ruim. pílula. Mas é normal, né? É o normal. Pode fazer mal para algumas mulheres e pode não fazer mal, né? Cada mulher é um universo. Ela é um mosaico da natureza, né? Qualquer médico vai falar isso. Que cada Professora, mulher... Oi. a Gabi falou sobre a mulher que tem 2 DIU. Tem como ter Não, 2 DIU? tem dois tipos de DIU, né? Tem o de prata e o de... Eu pensei que era um abaixo do outro. Epa, como assim? Não, um já é terrível demais, ela não vai querer ter dois, é improvável. Talvez até tenha como colocar, mas é improvável. Tem dois tipos, né? O que impede a menstruação e o que não impede, né? Então, a mulher ela vai decidir ali o que ela quer. Dançarinas, atrizes, elas preferem o que impede a menstruação. Por quê? Porque elas trabalham... o DIU de cobre, eu esqueci o nome do outro. Acho que é de cobre e de prata, gente, não sei. Cobre e prata mesmo. Então, ele é O carinho de e precisa cobre de um... parece que não vem. E o de Isso. prata parece que vem. Então, tem mulheres que não gostam que não passam pela TPM, né? Não podem passar pela TPM, eu tenho muita cólica, eu tenho alguns problemas ginecológicos, aí alguns dias são indicados para ela, porque ela não menstruando, ela não tem aqueles sintomas terríveis, né? Ou mulheres que optam porque têm uma vida muito corrida, então não tem tempo para parar por cólica, ou não pode dançar menstruado porque vai sentir muita dor e tal, e é incômodo para ficar viajando. Então, o DIU é para algumas necessidades específicas. Ele não é o método mais popular. Tá? E o danadinho é muito falho. Eu conheço várias pessoas que engravidaram com DIU, aí tem que fazer uma cirurgia para remover. Essa cirurgia pode abortar o bebê na hora, certo? Quando ela começou, eu tava falando disso com a minha mãe, porque ela tinha comentado disso esses dias. Porque a gente tava conversando sobre aborto, né? Aí ela comentou sobre DIU. Aí eu falei essas coisas, eu disse, mas a pessoa tava contando das vezes que não funcionou e que aconteceu não sei o quê. Aí acontece isso, ele falha bastante, ele tem um índice de falha muito alto, e quando você engravida com o DIU, você tem que fazer uma cirurgia para retirar o DIU, para salvar o bebê. E às vezes, durante essa cirurgia, o bebê morre, né? E o DIU, ele é um pouco doloroso, né? Ele deu inflamação. Eu conheço também pacientes que desenvolveram inflamações intrauterinas, doenças. Se for uma pessoa que tem uma intolerância a metal, como é o meu caso, eu tenho naturalmente, minha pele tem fragilidade a uma série de metais. É por isso também que a gente tem dois tipos. Então, a mulher pode nem saber e descobrir lá dentro. Então, ele é bem polêmico. Ele é funcional, ele é importante, ele ajuda muito na vida, na correria de algumas mulheres, mas ele tem suas polêmicas. Tudo tem, né, gente? Agora, dizer se é saudável ou não, aí depende muito da mulher. Vai ser muito saudável para algumas, as que têm endometriose, por exemplo, e talvez para mim não seja. Eu já conheço uma pessoa que diz que parece que vive com o DIU, ela vive na TPM eterna. Já pensou? Eu morria, que eu não aguento uma Nossa, semana. que triste. Eu não aguento uma semana de TPM, imagine meses a fio, né? Eu matava todo mundo. Professora, o negócio é a gente ver se vai avançar até o ponto de criar um contraceptivo que não arranque um pedaço da mulher e mesmo assim seja bem eficaz. O preservativo, 100% eficaz. o preservativo é o mais eficaz. Óleo danado é eficaz. É o mais, mas não é 100%. Nenhum 100%. O 100% é a esterilização.
mas a esterilização traz danos também. Não é natural a mulher ficar estéril antes daquele período que a natureza Nem a define. cirurgia é que eu vejo a minha mãe, né, que se operou, ficou feliz, eu não vou mais usar mais nada. Aí, pouco tempo depois, a mulher que tinha operado com ela 4 anos depois engravidou minha mãe. Como assim? Eu paguei caro nessa cirurgia e eu tinha chance de engravidar. Aí é a decepção dela e da minha tia. A minha outra tia tem DIU, só que ela não se deu com DIU, aí teve que tirar. E a outra não se dá nem com vacina, nem com médico, nem com remédio, não se dá com nada. Aí já tá com 4. Eu disse, tá ótimo para vocês. E ainda tem as que têm alergia ao preservativo, alergia ao látex. Então, ele machuca, né? Quando entra no canal vaginal, é como se queimasse, porque tem alergia a látex. Aí tem o preservativo feminino, que é de um material totalmente antialérgico. Porém, é muito difícil de colocar, ele é gigante, eu tenho ali, eu ia mostrar para vocês. Mas mostrar assim pela EAD não tem nem graça, né? Ele é desse tamanho. Tem um anel que a mulher tem que introduzir dentro do corpo, então é até constrangedor de usar, de tão grande que ele é. Mas ele é muito eficiente, porque ele também protege a parte de fora do sistema genital, ele protege a vulva. Então, por exemplo, se a mulher tiver relação sexual num ambiente sujo, né? Ou se o homem tiver piolinho de cabaré, né? Que fica lá na parte de fora, nos pelos pubianos, antigamente tinha muito essa doença, que o meu professor falou. O nome da doença é chato, é um percevejo que fica em colchões velhos. Então, os homens pegavam nos cabarés, esse percevejo é piolinho de cabaré, só que não eram piolhos, não eram percevejos, e transmitiam para as esposas em casa. Então, era bem constrangedor. Elas já sabiam que eram traídas, né, quando via esses piolinhos, porque é de ambientes com pouca higiene. Então, o preservativo feminino, ele protege até desse tipo de infecção, né? Também do HPV, que às vezes são verrugas externas. Então, o preservativo feminino é o que há de mais sofisticado. Porém, 90% das mulheres nunca viu e nem sabe usar, porque ele é bem complexo, ele é enorme, parece um coador de café. Se der tempo, quinta-feira eu mostro, porque hoje a gente está com pouco tempo. Temos também os contraceptivos hormonais, aqui vem a pílula diária, né, o ciclo 21 ou o ciclo 28, aí tem vários, com vários tipos de hormônios. Tem pílula com 2 hormônios, progesterona e estrogênio. Tem pílula com ou só progesterona ou só estrogênio. Tem, né, e tem pílula com os 2 em menor quantidade. Tem a pílula do dia seguinte, que é os hormônios de uma caixa de comprimido inteira, dividida em 2 pílulas. Você toma com uma depois que termina a relação sexual e depois, mais 12 horas, você toma a segunda. Ela é tão forte que ela faz a maioria das mulheres menstruar ali mesmo, né, de tanto hormônio que ela coloca no corpo. Às vezes as mulheres menstruam no outro dia, às vezes levam uma semana. É extremamente falha, né? Vocês podem ver vários videozinhos no TikTok da pílula do dia seguinte rindo da cara de muitas mulheres, porque ela é extremamente falha. Tá certo? Fora que qualquer coisa corta o efeito, né? Qualquer coisa, exatamente. E ela vende muito no carnaval, né? As pessoas são estúpidas, então fazem uma série de besteiras no carnaval, sem preservativo, com pessoas que nunca viram na vida. Meu Deus. Eu não consigo nem pensar nisso. Pessoas que nunca viram na vida, não sabem as doenças que tem, que trazem, são casados, sei lá o quê. Aí tem relações, aí vão na farmácia e compram. É quando a venda dessas pílulas sobe absurdamente, né? Por exemplo, em novembro tem o nascimento de vários bebês, são os bebês do carnaval, né? Tá uma amiga minha que trabalha em cartório dizendo que registrou tanta criança em novembro, os filhos do carnaval. Ô, professora Mariana faz aniversário. Para, eu fui planejada, cala a boca. Eu fui planejada. Fico triste. E eu que sou um bebê de lua de mel? Eu sou um bebê de lua de mel, gente. Eu nasci exatamente 10 meses depois. Mas pelo menos você é um bebê de casamento. Bebê de casamento, né? Tá totalmente legitimado pela igreja. Um bebezinho de carnaval, Mariana. Acho muito engraçado, eu brinco muito com essa situação dos bebês de carnaval. O Murilo fica fazendo bullying comigo por causa disso. A gente tá jogando do nada, ele diz, você não no carnaval. Não, ele diz assim, você é obra do carnaval. Ô, bebê de carnaval, vamos lá. É legal, né? Não, deveria ser uma pessoa assim, que gosta, né? Mas normalmente os bebês de carnaval são muito sombrios, eles não curtem muito carnaval. Nasce Bebê em novembro, de carnaval. a galera de Escorpião ou Capricórnio, aí nasce meio sombrio, assim, não curte muito carnaval. Já a galera de Sagitário, que é pós-carnaval, ama um carnaval, né? Vai ver. Então, a gente tem esses contraceptivos. Temos a injeção também, que coloca a carga hormonal diretamente na veia, né, intravenosa.
também é bem delicada. É normalmente com essa que as criaturas desmaiam, né? E ela dói. Eu tinha uma amiga, quando eu trabalhava em loja, que ela tomava, o marido dela levava ela para tomar, ela chegava, ela não conseguia andar com a dor na perna. Então, ela trabalhava sentada nesse dia, porque não conseguia andar com a dor na perna. E temos os contraceptivos cirúrgicos, que foram os que a gente já conversou, né? Laqueadura e a vasectomia. Tá certo? A tabelinha, gente, ela é literalmente uma tabelinha mesmo, tá certo? A mulher, ela mede um muco que sai da vagina, então quando esse muco tá esbranquiçado e elástico, ela está infértil. Quando ele tá transparente, como clara de ovo, essa desgraça tá fértil, então ela tem que ficar quieta, se afastar do marido, né? E dar uns tabefes neles, olha, meu filho, não, que eu não quero outro bruguelinho para cuidar, não. Então elas correm e tentam fugir, mas nem sempre esses métodos funcionam. A mulher tem mudanças de temperatura muito bruscas, uma hora está com frio, outra hora está com calor, o corpo esquenta, isso indica que ela está ovulando. Tem mulher que até sente o óvulozinho saindo, né? É uma cólicazinha pós-menstruação muito específica. Você sente mesmo a direção. Mulheres que são muito chatas, né? Perfeccionistas sentem. Essa tabelinha, ela mede temperatura e o dias, né? O chamado método Billings, muito famoso entre algumas blogueiras aí, que também estão evitando anticoncepcional. Tá certo? Se você for uma pessoa muito rígida, dá certo, mas se você relaxar um dia ou tiver um ciclo desregular, como é o caso da maioria das mulheres, ele é totalmente falho. A ejaculação extravaginal é o coito interrompido. Adolescentes tentam muito isso, é por isso que a gente vê tanta adolescente grávida, né? Enfim. E tem o sinotérmico, que é o conjunto dos três, né? Aliás, dos dois. A tabelinha, a medição do líquido e o coito interrompido. Tem uma eficácia de 75% às vezes, tá certo? 73%. Significa que de cada 10 pessoas que tentam, nascem 3 crianças desse método, tá certo? Vamos lá, os métodos de barreira. De barreira, a gente tem a camisinha, o diafragma, a esponjinha, que coloca lá dentro, o espermicida, que é um creme que a mulher coloca na vagina, que vai matar todo espermatozoide que entra ali dentro. Então, ela é uma barreira que mata, né? A camisinha é uma barreira latética, ou do ultra borracha ali que a gente tem da feminina. O diafragma, ele é muito antiquado, né? Mulheres mais velhas é que usam. Então, é uma capinha que é empurrada até o colo do útero e também impede que o espermatozoide chegue. A esponjinha é uma esponjinha que coloca dentro da vagina que vai absorver os espermatozoides e matá-los. Então, são bem polêmicos. Tem camisinha Meu Deus para do todos céu, os, quanta coisa complicada. né? A camisinha, gente, ela tem uma eficácia de 85% a 90%. Hoje em dia é 90%. Já vai terminar minha aula, é? Faltam uns minutinhos. Hoje em dia, ela chega até 90% de eficácia, tá certo? Essa aula é de 2016, então, muita coisa mudou. Tem camisinha com sabor, tem camisinha comestível, não sei por que camisinha comestível, né? Porque não é muito saudável. Se você não quer a coisa entrando dentro do seu corpo por esse tipo de via, por que você iria querer comer? Comer uma camisinha? As pessoas são estranhas, não vamos pensar nesse tipo de coisa. Essas pessoas são estranhas. Então, ele ainda é um dos mais eficientes. Pois é, eu também não entendi, porque eu acho que tira todo o sentido do objeto, né? Que é impedir troca Eu de... acho que se você comer ele não fica tão eficiente. Ele pode impedir uma gravidez, né? Mas não vai impedir uma doença, por exemplo. A gravidez, sim, que não tem como, né? É o quê? Porque eu não estou entendendo. Tem como comer? Tem camisinha Tem camisinha comestível em opção de comer? Tem camisinha Imagina que estranho, tipo, alguém come, aí, tipo, sei lá, morre, aí quando os caras vão fazer a autópsia, tá lá Acha o... uma camisinha lá. É, Meu Deus. Mas tem que brilha no escuro, tem colorida, roxa, tem de tutti-frutti. Não tem uma música antiga do Calcinha Preta, não sei o que é de U. Na sua boca eu viro fruta. Era Eu falando... cantava isso. Pois é, eu também, meu Deus. Porque crianças têm esse negócio. E os alunos cantavam direto sem saber o que era. É picolé, professora? Sim, Depois que a claro. pessoa descobre, dá uma vergonha alheia. Dá, é um negócio estranho. Tá certo? A camisinha feminina ela é um pouco menos eficaz, ou ela cai para 80%. Por quê? Porque a maioria das mulheres não sabe colocar. Porque ela é muito grande, parece pequena aqui, né? Mas olha o tamanho dela. Ela cobre toda a região, gente, da parte de fora. Ela é grande mesmo, como um copo de 600 ml, tá? Porém, ela é bem saudável, assim.
não dá alergias, ela é confortável e ela protege muito, muito, muito. Só não Mas pode comer. às vezes ela acaba escorregando para dentro da mulher porque a mulher coloca errado. Aí é constrangedor também ter que ir para o hospital para remover um preservativo que ficou enganchado. Hospital, tirar. Isso deve ser bem legal. Você chegar no hospital, o que foi? Então, doutor, a gente pode conversar ali, né? Aí, quando chega lá, o que aconteceu? É que ficou assim, né? E normalmente, quando ela escorrega dentro da mulher, ela acaba engravidando, porque vaza o esperma para dentro do corpo. Então, normalmente, ela acaba engravidando. Tem o diafragma, que pode ser colocado. Olha, ele tem a eficiência da camisinha, mas não protege das DSTs, né? Ele pode ser colocado pela própria pessoa ou por um profissional da saúde, né? Uma enfermeira ou um médico. Normalmente, mulheres mais velhas é que fazem uso dele, né? As mulheres mais jovens não gostam. É desconfortável. Você chega lá e diz, coloca isso aqui em mim. Né? É tenso. Uma jovem não vai querer, ela vai achar bem mais prático o preservativo, né? Ou a pílula. Mas mulheres mais velhas evitam a pílula por conta de câncer de mama, de uma série de doenças, menopausa, hipertensão arterial. Então, elas têm que parar com a pílula por conta da idade e aí fazem uso do diafragma. Não que elas... A chance de engravidar também após os 40 anos fica muito menor, mas ainda é possível. Especialmente hoje, nas mulheres de hoje, né? Que aos 40 anos estão, tipo... super jovens, é o antigo 30 da época da minha mãe, é a mulher de 40 hoje, né? Eu sou 30 e o meu corpo funciona como funcionava o corpo de uma mulher de 20, e assim vai. Então, nos espermatozoides ainda passa um creminho aqui para matar os espermatozoides, né? Ainda passa um espermicida para ficar mais eficiente. Tem a esponjinha que é inserida dentro do corpo, né? Aí é bem desconfortável. Esse método não é muito utilizado, sinceramente. Tem o espermicida que vem... Eu já vi esse... Né? Ele tem uma eficácia... aqui no posto. Ele tem uma eficácia até boa, mas tem homem que tem alergia, tem mulher que tem alergia, então na hora da relação sexual sente um desconforto, um inchaço, acabam tendo que ir ao médico. Já vi casos, ouvi falar de casos, eu não vi que eu não fui médica, eu não fiz estudos, né? Mas já ouvi casos do pessoal da enfermagem falar que homens e mulheres foram colados para o hospital porque tiveram alergia a esse tipo de produto, né? E não conseguiram se soltar por conta das alergias. Que passa no jornal. Passa no jornal. Passa, às vezes na internet a gente acha as notícias. Colado, foi... Às vezes era um velho, Eu vou ver se dá um tempinho aqui, gente, são 11h30, porque é tudo mais fácil para o homem, tanto o uso da camisinha quanto a cirurgia para ele. Gente, é verdade, né? Parece tão injusto. Mas veja o outro lado, eles morrem 5 anos mais cedo. A gente vive 5 anos a mais. Tem esse lado, né? Não, mas eles morrem cedo de qualquer jeito. Os caras têm menos 15 de QI de uma pessoa normal. É verdade. Ai, quase não são críticas esses alunos, né? Eles morrem mais cedo de qualquer jeito, porque eles se arriscam muito, eles não pensam muito. A mulher, na verdade, ela pensa muito para fazer por conta do instinto materno. A gente realmente nasce com leve predisposição a proteger. Então, a gente pensa muito em fazer as coisas porque a gente sabe que a gente tem responsabilidades. A gente pensa nos nossos filhos, nos maridos e nos nossos pais também. Então, a mulher, ela está sempre mesmo que colocando tudo. A gente ponha fogo no bebê, a gente ainda tem isso. Tem. Por mais que você não queira, por mais que você seja uma mulher extremamente independente, voltada para a carreira, mesmo que você não tenha o bebê, você tem o pensamento de planejar suas ações. Isso faz com que as mulheres vivam muito mais. Você vê poucos viúvos, mas você vê muitas viúvas, né? Era uma série de coisas, mas realmente, de fato, para eles tudo é mais fácil. Os métodos contraceptivos, a cirurgia, eles vão para casa no mesmo dia, é um ponto só, e ela ainda é mais barata. Sinceramente, é complicado. Porque tem uma explicação lógica, sorte. Eu acho que é tudo para equilibrar, né? O fato da gente ser imune a algumas doenças que eles são expostos e da gente viver mais, aí compensou com esse problema aí do nosso aparelho genital ser tão complexo. O deles ainda por cima é externo, dá para resolver tudo com pomadinha. E a gente, até os exames são extremamente invasivos. Só os exames ginecológicos já são uma tortura, né? Quando vocês ficarem adultos, vocês vão saber, é um porre. É constrangedor demais. Enfim. Aqui os DIU, gente. Minha gente, pelo amor de Deus, minha gente. Vocês imaginam colocar um negócio desse dentro do corpo da pessoa? Olha se não parece instrumento de tortura da Idade Média. Olha isso aqui. Com
Parece machado. instrumento de tortura. Ainda tem um cordãozinho para puxar essa desgraça. Olha, Parece instrumento de tortura da Idade Média, me perdoe, não tenho coragem de botar isso aqui no meu corpo. Não tenho, e A dói, minha mãe viu? tem. Olha, ele tem uma eficiência, ele é bem eficiente, ó, de 99%, tá certo? Eu não sei por que diz 99%, isso aqui tá desatualizado, não é não, viu? Porque eu vejo muita gente engravidar de DIU, mais do que a gente engravidando com pílula e com anticoncepcional. Então, esse dado aqui, ele não deve mais estar válido, né? Agora, ele é bem prático, né? Ele é muito prático. Tem mulher que vive com DIU a vida toda, não tem absolutamente nada. Só tira quando chega na menopausa, não tem mais necessidade. São diretoras de cinema. Essas atrizes de cinema, certo? Muito bem-sucedidas. Têm um filho só, acham que é o suficiente e vivem com DIU para não ter que fazer a cirurgia, tá certo? Porque elas também têm medo das consequências posteriores à cirurgia, que às vezes vem. Então, elas preferem um DIU que elas podem lidar com isso. Caso ele faça mal, é só tirar e é reversível. A cirurgia, muitas vezes, não é reversível, né? Mas ele não é assim, não, tão Meu eficiente. Deus, professora, aquele ali parece. Eu estou dizendo a você que parece um instrumento de tortura da Idade Média. E na Idade Média, os métodos contraceptivos, cinto de castidade. Os maridos viajavam e trancavam a mulher no cinto de castidade, a mulher menstruava por 6 meses no cinto. Quando ele voltava, elas estavam comidas pelos vermes, né? Porque menstruando num negócio sem poder tirar, elas pegavam infecções muito graves, Era eles viam as mulheres morrer na cama. urinava, jogava as fezes, menstruava tudo. Tudo. Então era uma desgraça, era condenar a esposa à morte, né? Aí Olha quando aqui como ele é chegava, inserido, gente. Ele é inserido pelo canal vaginal aí quando ele até o chegava, a mãe já útero. estava em uma morte, Dava não queria mais morrer, elas. né? Não Ia tinha pegar condições da mulher sobreviver. Se fosse uma viagem rápida, até tinha, mas tinha, os caras navegavam, né? Então era 6 meses para voltar para casa, aí já voltava com cadáver. Então, ó, eles ficam Não, sim, entre os canais que levam às trompas, tá certo? Então eles impedem a fecundação. Ó, os espermatozoides chegam, mas eles não alcançam as trompas. Às vezes alcançam. Tem sempre aquela chance de falha, vocês sabem que não existe nenhum método 100%, tá? Os hormonais são vários. Professora, eu tô vendo um espaço aí tão grande, professora. Essa aula vai Eu tenho acabar em certeza menos que de um passa. minuto, tá certo? A gente tem adesivo anticoncepcional, a gente tem injeção, tem pílula, tem anel, que é inserido dentro da vagina, ele vai liberando hormônios por vários anos. Esse anel é muito usado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não, mas nos Estados Unidos coloca, acho que a cada 5 anos. E esses adesivos a pessoa só colar aí na barriga e pronto? Esse é só colar na barriga e pronto. Agora sim, né? Já pensou, uma pessoa numa relação sexual transpira. Aí esse adesivo cai. Aí significa que ficou comprometida a sua dose de hormônio. Significa que você terá em breve um PP.